Maurício, a gente tem uma frase para mostrar para o deputado. Nosso tempo já temos 1h10 de entrevista. É muito. Né? Só para encerrar aqui. Se tivesse muita audiência, não era a menor chance. Maurício escolhe a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Mas a primeira. Então vamos lá, Derek, por favor. O PT está se esforçando para mudar, mas é um partido que tem tradição de ser estreito na política e de ter uma proposta radical. Essa é uma afirmação datada, não vale mais. Tem compromisso com alguns movimentos sociais na área, por exemplo, de greve e de invasão de terreno. Isso é uma frase da eleição, da campanha de 2002. Pois é. O senhor comentou antes que era uma frase datada. Quais as mudanças que o senhor enxerga num partido? Mas peraí um pouquinho. Eu ou a vida, ou a história brasileira? Será que sou eu que tenho que explicar que o PT, com a presença do Lula na presidência da República, sofreu uma inflexão completamente, quase que eu diria como o Caboclo diz assim, 360 graus, né? Que volta para o mesmo ponto. Na verdade, 180. Eu não diria 180, mas 100 graus. Por quê? Porque é a natureza do PT, que é primeiro, isso ninguém destaca, é o mais importante partido brasileiro, provavelmente antecedendo as aspas, está lá, é o mais importante partido brasileiro, pesando e medindo, tem muita importância para o país, é a primeira vez que o trabalhador brasileiro se organiza politicamente sem tutela de uma fração da elite. Tudo isso sempre foi minha opinião sobre o PT. Tenho com eles a grande afinidade na negação das injustiças, tenho com eles grande afinidade na insurgência contra a indignidade, a safadeza, a roubalheira. Cansei de dizer isso. Agora, o PT tinha este problema genético. O DNA do PT é o sindicalismo de São Paulo. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Não. O Lula nasce da vida do povo, de um estágio de amadurecimento da economia política brasileira em São Paulo, e vira um líder sindical que resolveu não aceitar mais as tutelas da esquerda tradicional brasileira. E nisso até o PT foi acusado de ter sido obra do Golbery. Ó, como eu sou velho, porque o PT, etc, etc. Muito bem, o PT nasceu com esta natureza. Em seguida, o operariado industrial tomou a hegemonia com Lula, mas todo o corporativismo brasileiro, do serviço público, dos bancários, exprimidos por aquela agonia dos anos 90, né, da desbancarização, da automação bancária e tal, essa gente toda hospedou-se do PT. Essa gente toda, não estou falando de grupelho trotskista, que vejo o Palocci era trotskista, e hoje é o meu querido amigo, e é o cara mais confiável que existe na esquerda brasileira para o empresariado conservador brasileiro. O que estava errado? O Palocci, de ter uma formação trotskista e ser capaz de compreender as correlações e fazer uma obra notável, diga-se de passagem, no Ministério da Fazenda, ou o conservadorismo tacanho brasileiro que estigmatiza as pessoas pelos rótulos. Então, o PT era isto. Quem votava no PT? O povão? Pergunta para o Lula. Em 89, em 94, em 98, quem votava no Lula era essa pequena burguesia. Classe média, corporações, etc, etc. Agora trocou de público. Deputado, para encerrar, o senhor disse que o Lula está fazendo muito bem ao Brasil e que aprendeu muito com ele. Das coisas que o senhor aprendeu com o presidente, o que o senhor não usaria numa possível chegada do senhor ao Planalto? Por exemplo, alianças com políticos como Sarney, Aliança Renan. É um imperativo da vida brasileira, dependendo do cenário. Porque, repare bem, nós vamos às eleições ano que vem. Naquelas eleições do ano que vem, atenção, povo brasileiro, 100% da Câmara Federal estarão na mão do povo brasileiro para votar ou não votar nenhum. Ou votar 10%, ou votar 50%, ou votar... O povo que vai resolver. Que tamanho vai ter este, aquele ou aquele outro partido? O povo vai resolver. O Senado vai renovar 2/3. Então, se está aborrecido, com razão, porque eu estou com o Senado, preste atenção, por favor. 2/3 dos... O Senado tem 81 senadores, 2/3 vão a voto. Algum desses senadores que se envolveram então, veja bem, casos... aí no presidencialismo brasileiro, você tem inerente a ele uma lógica de impasse, que é o presidente é o responsável pela situação do país, pela boa governança dos negócios públicos, dos serviços, da infraestrutura, da taxa de juros, do crédito, etc, etc. Mas o molde institucional do país é monopólio do Congresso. Então, por definição, com este desenho institucional errado, que nos legou à Constituição de 88, é preciso que nós tenhamos toda a paciência, toda a tolerância, essa é a mais importante lição que eu aprendi do Lula, para compor
alianças. Elas serão necessariamente heterogêneas, porque o Brasil é uma federação, a cultura política do Ceará que diz que quando eu falo assim mais duro, é porque eu não tenho rabo de palha, porque eu sou um cara sincero, que eu não gosto de mentir para as pessoas e tal, e que aqui considero um cara intempestivo, pavio curto, novo colo, como eu já sofri isso. Né? A cultura política brasileira é muito diferente. Você tem já estados como o estado do Amazonas, onde praticamente metade do eleitorado é evangélico, com toda a moral luterana, que é uma revolucionária mudança de atitude em relação à moral católica, pensando mais sociologicamente nas tradições brasileiras. Então, é diferente o Brasil. Então, tem que compor, a composição é heterogênea, é desigual. Tá? Agora, eu estou repetindo uma coisa, que eu quero ver se eu popularizo isso quanto eu puder, pelo menos para quem tem paciência de me ouvir. Não é uma contradição em termos, você se aliar alho com bugalho, sabe? Diamante, sapato, cachorro e galinha. Não, porque às vezes o pequeno burguês, caramba, o cara ontem estava falando mal do cara, agora está abraçado com ele. A política exige isso, tanto mais uma política fragmentada como a nossa. O problema é qual é a razão desta contradição. O que o Gramsci, esse intelectual italiano, chamava de hegemonia moral e intelectual. Então nós vamos reformar o país neste rumo aqui, vale qualquer concepção, qualquer contradição, porque há presidindo esta contradição uma coisa superior, o interesse nacional, o futuro da nação brasileira. Ou seja, há sobre ela uma hegemonia moral, que aí tem a ver o seguinte, no meu governo a tarefa do presidente não é não roubar só, é também não deixar roubar. Vamos ver. Maurício, vai encerrar. Em algum desses grupos que hoje apoiam o presidente Lula, o senhor teria mais dificuldades de encontrar eco, de Está querendo que eu fale dessas fofocas do PMDB, porque é a intriga do tempo. Pode ser eu todos. Tenho nada contra o PMDB, nada. O PMDB é meu aliado no Ceará. Meu problema é que tipo de hegemonia moral e intelectual preside hoje a relação do PMDB com o PT. Eu quero, você está aí uma pauta para vocês. Por que o Eduardo Cunha, deputado federal do Rio de Janeiro, é o homem que manda e desmanda, que é relator de tudo, que é presidente de comissão mais importante da Câmara? Quais são os seus atributos? Ou meu querido amigo Michel Temer, bota a mão no fogo e assume a responsabilidade por tudo que o Eduardo Cunha está fazendo na Câmara? Eu sei lá por quê, a pergunta é para vocês. Eu sei que é estranho para mim. Eu vejo pessoas do mais alta qualificação lá na Câmara, mais alta qualificação, o Roberto Magalhães do DEM, vejo o Paulo Renato, que desistiu, veio ser secretário, né, qualificadíssimo, no PSDB, vejo, enfim, pessoas da mais alta que lá, que não tem tarefa nenhuma lá. E esse cidadão, meu colega, eu pessoalmente posso afirmar nada contra ele, mas eu acho estranho. E a pergunta é, por que ele faz? Ele é relator da CPMF, ele é relator do não sei o que, ele é relator não sei de que, ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E a pergunta é, o Michel Temer, respeitabilíssimo, o presidente está dando uma boa dinâmica ao presidente, bota a mão no fogo e assume a responsabilidade? Por que esse cidadão é o que manda e desmanda lá? Se for assim, está tudo certo. Então tá bom. Deputado Ciro Gomes, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado. Queria agradecer todos os internautas que encaminharam perguntas. Lembrar que a gente vai repassar todas as perguntas que a gente não fez aqui no ar para o deputado Ciro Gomes. Se compromete a responder, deputado? Com o maior prazer. Agradecer também os cientistas políticos que colaboraram com a gente nessa entrevista. Maurício, um abraço e muito até obrigado. uma próxima.